Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos organizar a nossa correção da atividade. Dá uma pausa no vídeo, pega o livro, pega o caderno para fazer a correção e revisão do conteúdo, né? Então, essa atividade aqui, que é a atividade referente à Segunda Guerra Mundial. Só colocar aqui, ó. Primeira questão. Leia a seguir um trecho do discurso que Winston Churchill fez na Câmara dos Comuns da Inglaterra em março de 1938. A gravidade do evento de 11 de março não pode ser exagerada. A Europa se confronta com um programa de agressão calculado e determinado no tempo, desvelando-se estágio por estágio. Só há uma escolha possível, não só para nós, mas para os outros países que estão infelizmente preocupados. Ou nos submetermos como a Áustria, ou então devemos tomar medidas efetivas, enquanto resta tempo para evitar o perigo. E tendo essa pergunta desse texto, fala: ao que evento ocorrido em 11 de março de 1938, Winston Churchill se refere? Ele se refere à anexação aí da Áustria em 1938, que eu até mostrei no mapa ilustrado para vocês. De que maneira Winston Churchill vê a anexação da Áustria por Hitler? Como uma ameaça, né? Ele observa como algo que pode tomar uma proporção maior. Então ele vê com a cautela aquele momento. Item C. Para Churchill, a Grã-Bretanha devia fazer frente ao expansionismo alemão. Ele coloca aqui duas situações, né? Ou devemos nos submetermos, ou devemos tomar medidas efetivas, ou seja, resistir. Item D. Justifica o temor de Churchill diante do expansionismo alemão. Ele teme que aconteça algo pior, como que acontece, né, como a invasão aí da Polônia, que é o início aí dessa Segunda Guerra Mundial. Segunda questão, observe a imagem com atenção. Como o texto da imagem é pequenininho, eu vou só pegar no livro, no meu livro, e vocês pegam aí no livro de vocês para resolver a questão. O texto fala o seguinte, ó. O senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca? Então, essa é uma fala feita pelo primeiro-ministro inglês. E o que o Hitler está fazendo? Ele tá invadindo a Polônia na imagem, né? Qual é a atitude do primeiro-ministro? O primeiro-ministro ele está se apresentando como uma figura de apaziguador dessa situação. Quem a menina está representando? O corredor polonês, perdão. O que o artista critica? Bom, ele está criticando aí tanto o projeto expansionista de Hitler, de invasão de Hitler, como essa medida a postura que toma a Inglaterra. Terceira questão, a Conferência de Munique responda. O que motivou essa conferência e quem participou dela? O que motivou foi a decisão de Hitler de exigir a posse dos Sudetos, na região da Tchecoslováquia. E quem participou dela? A Inglaterra, França e Itália. Item B. Explique o que ficou decidido e em que consistia a política do apaziguamento. Ficou decidido, né, a ação da Alemanha, né, na região dos Sudetos, e que também foi a política do apaziguamento era essa vista grossa que os países europeus faziam para o processo de anexação feito pela Alemanha, e que no real o interesse por trás era que a Alemanha destruísse aí os interesses e o avanço comunista. Lembrando que os países, né, da Europa, como a França e a Inglaterra, tinham os interesses capitalistas de conter o avanço comunista. Então, eles deram espaço para Hitler conter esse avanço comunista. Só que Hitler, na verdade,
tinha uma ideia, sua ideia expansionista também não se voltava somente contra os interesses da União Soviética, mas também contra os interesses da Inglaterra e da França, né? Como a gente vai observar nesse processo de domínio dos interesses de Hitler. Quarta questão. A fotografia a seguir foi tirada em Cheb, Tchecoslováquia, em 1938. Qual das frases a seguir poderia ser a legenda correta dessa foto? Então, a gente pode analisar aqui, a gente vai fazer uma análise da imagem, né? Tanto nessa questão, na quarta questão, como também na quinta questão. Analisando aqui a figura uma faz a saudação a Hitler de uma forma aqui com semblante de submissão, e outra aqui de descontentamento a chegada ao domínio de Hitler, né, o domínio da Alemanha. Então, qual das frases a seguir poderia ser a legenda correta para essa foto? Diante da omissão dos ingleses e franceses, nazistas invadem a Tchecoslováquia e são mal recebidos pela população. Então, quando a gente observa a saudação que eles fazem, então a gente não pode dizer que eles foram mal recebidos, né? Tem B. Após a crise dos Sudetes, mulheres choram devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, elas estão chorando pelo início, na verdade, da dominação que acontece, né, na Polônia. E tem C. Após a Conferência de Munique, os alemães dos Sudetes aceitam passivamente a entrada das nazistas Tchecoslováquia. Pelo semblante, pela forma que a gente vê que a pessoa não está aceitando de uma forma tão passiva. A população dos Sudetes reage de maneira diferente à invasão nazista a seu território. Basicamente, esse é o item correto. Então, a gente tem diferentes reações à invasão nazista. Mulheres choram e tem... Mulheres... Vou só fazer aqui para isso não ter dúvida. Mulheres choram após a invasão soviética dos Sudetes durante a Segunda Guerra Mundial. Você vê que não são todas que choram, então a gente não observa na foto uma generalização. A gente observa reações diferentes, né, de acordo com fala o item D. Quinta questão. Observe o cartaz difundido durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem representa. Vamos lá. Então, a gente aqui tem item melhor, né? A nacionalização das empresas estrangeiras pelo governo japonês. Então, obviamente, a gente não está falando dessa nacionalização das empresas. A imagem ela não representa isso, ela não mostra essa informação para a gente. Tem B. A propaganda estadunidense contra o Japão nos anos anteriores a Pearl Harbor. Não é uma propaganda dos Estados Unidos. Na verdade, a gente está observando elementos da cultura japonesa e não dos Estados Unidos. E tem C. A superioridade do guerreiro, no caso, samurai japonês diante das forças dos aliados. A superioridade do guerreiro do samurai japonês diante da força dos aliados. Isso mesmo. Isso aqui é um cartaz que está mostrando claramente a força, o poder que tem o samurai, que faz parte aí, que vai estar do lado oponente aí dos Estados Unidos até o final da guerra. E tem item correto. O bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki pela aviação estadunidense não é o que tá falando, não é o que a imagem mostra. A imagem mostra de fato essa superioridade do guerreiro, do poder de destruição que ele representa. A aliança entre Japão e a União Soviética contra o imperialismo capitalista. Definitivamente não é isso que representa, pois eles estão em lados opostos. Vamos para cá, essa última questão aqui. A carta a seguir é de um jovem italiano de 22 anos, fuzileiro em 21 de fevereiro de 1944 na França. Ele escreve para sua mãe da prisão. Querida mamãe, de todas as pessoas que conheço, a senhora é a única que vai sentir mais, por isso meus últimos pensamentos são para a senhora. Não culpe ninguém mais por minha morte, porque eu mesma escolhi minha sorte. Não sei como lhe escrever, porque não consigo entrar
encontrar palavras certas. Assumir o meu lugar no exército de libertação. E morro quando a luz da vitória já começa a brilhar. Vou ser fuzilado daqui a pouco com 23 outros camaradas. Depois da guerra, a senhora deve exigir seus direitos a uma pensão. Eles lhe entregarão minhas coisas na prisão, só que estou ficando com o colete de papai, porque não quero que o frio me faça tremer. Mais uma vez, digo adeus, coragem. Seu filho, Espartaco, metalúrgico, 22 anos, 1944. É uma carta forte, né? É uma carta de quem enfrenta a morte com força, né? Com coragem, como ele mesmo finaliza a carta dele. Então vamos para os itens. É possível afirmar que Espartaco demonstra convicção política? Sim, ele demonstra convicção política a partir do momento que ele diz aqui, ó: não culpe ninguém mais por minha morte, porque eu mesmo escolhi minha sorte. Então ele se responsabiliza e ele mostra convicção, ele não mostra insegurança diante do que ele está enfrentando no momento. Sabendo que ele foi executado na França, responda qual seria a razão da sua condenação à morte. Ele também fala aqui, né, que vou ser fuzilado daqui a pouco com 23 camaradas. A luz da vitória já começa a brilhar. Então ele faz parte da resistência antinazista. Então ele vai ser fuzilado por esse motivo, né, por estar fazendo parte dessa reação. E o contexto é no finalzinho já de 1944, na França, ó. É um ano antes do final da guerra. Então ele vai morrer por esse motivo. Além do viés político, a carta de Espartaco toca o leitor por sua dimensão humanitária. Reflita e comente esse aspecto. A questão humanitária é a reivindicação dos direitos dele pela mãe, para com a mãe, na verdade. Então ele fala para ela ir atrás dos direitos da pensão. Então ele vai pensar no futuro, aí, na condição da sua mãe. Em que contexto a carta foi escrita? A carta foi escrita no finalzinho de 1940, no final da Segunda Guerra, no caso, quase, né, 1940, um ano antes pro final da guerra. E no momento aí da reação, como a gente pode ver, que ele fala do exército de libertação, quando a luz da vitória já começa a brilhar. Então, a gente observa aí essa carta, a gente finaliza esse momento da nossa aula com a leitura dessa carta e segue também hoje, na verdade, na quarta-feira, com a participação da resolução de questões sobre a Segunda Guerra, questões do IFCE e também de outros vestibulares, para a gente tirar dúvida, para a gente interagir lá no Meet. Então, o pessoal que está assistindo a aula, participa quarta-feira. É um momento muito interessante de tirar dúvida, de expor o pensamento sobre o conteúdo, de debate também. Mesmo tendo as limitações, a gente sempre tenta organizar esse momento para que seja um momento de interação e participação de todos. Tentar tirar dúvidas, enfim. Estejam bem, fiquem bem, até o nosso próximo encontro.